Olá, eu sou Geraldo Almeida. Nossa conversa de hoje, mais uma vez, é sobre como trabalhar a tabuada. Só que dessa vez vamos usar uma técnica cujas mãos é o principal instrumento. Vamos juntos e tomara que possamos deixar novamente com vocês mais uma prática pedagógica aplicável em sala de aula. Nós vamos aprender hoje uma forma de construir a tabuada usando os dedos das mãos. Muito importante que o professor ou a família, os pais em casa, observe o início da atividade. No primeiro momento, o filho, a criança, deve ficar com as mãos sobre a mesa e o pai ou o educador deve dizer o seguinte: nós temos aqui uma base 10, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Todos esses dedos significam unidades. Caso a família tenha um material dourado em casa, nós podemos fazer essa representação. Olha lá, uma unidade. Uma unidade. Uma unidade. Uma unidade e uma unidade. Novamente, uma unidade para representar. Uma unidade. Uma unidade. Também uma unidade e também uma unidade. Estou usando o material dourado porque todas as crianças começam na atividade de raciocínio lógico-matemático usando materiais concretos, entre eles o material dourado. Então a primeira coisa que a criança tem que entender é que a mão é uma base 10 e, portanto, eu estou fazendo a representação aqui. Na hora que eu for fazer a tabuada, a primeira vez que os dedinhos da criança são expostos sobre a mesa, vale exatamente uma unidade. Só que a segunda vez, quando a criança dobrar os dedinhos, por exemplo, dobra este e dobra este, o que vai acontecer? Já mudou de figura. Quando a criança dobrar os dedos, só vão valer unidade os dedos que estão dobrados. Estes dedos que ficaram ali de pé são os dedos fortes e eles passarão a valer uma dezena. Portanto, 10, 10 e 10. Olha lá. E aí, novamente, eles valem 10, 10 e 10 e mais um 10. Então, vejamos. Quando os dedos aparecem assim, a primeira vez, eles valem unidade. E aí eu vou pedir a tabuada. Quando eu pedir a tabuada, alguns dedos vão ficar encobertos, dobrados. Os dobrados, que são os dedos fracos, a gente pode dizer isso para a criança, os dobrados permanecem valendo unidade, mas quem é forte ficou de pé, agora vale 10. O que eu quero que vocês entendam? Eu vou pedir para a criança exatamente isso. Quanto é 9 vezes 9? Para a criança fazer 9 vezes 9, com esta técnica que nós vamos aprender agora, isso é muito importante, esta lógica. Primeira vez que a mão aparece sobre a mesa, todos eles valem unidades. Segunda vez que a mão aparece sobre a mesa, quem está dobrado é a unidade, mas quem está de pé é dezena. Então vamos tentar agora construir com o material esta tabuada, ou seja, nós vamos fazer agora 9 vezes 9. Vamos lá? Colocando o dedo sobre a mesa. Eu tenho que representar 9. Só que como é que eu vou pôr 9 nesta mão se ela só tem 5 dedos? Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, mas para chegar a 9, 6, 7, 8, 9. Então sobrou este dedinho. Vamos dobrar este. Vamos fazer mais uma vez para todos entenderem. A tabuada que eu tenho que fazer é esta daqui, ó, 9 vezes 9. Só que eu tenho que fazer 9 numa mão e 9 na outra mão. Eu não tenho 10 aqui. Já que eu não tenho 10, o que eu estou fazendo? Observem lá. Eu estou contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquele dedinho sobrou, eu dobro ele. Todo mundo se lembra da lógica. Dedinho dobrado vale 1. Dedinho em pé vale 10. Então aqui eu tenho 10, 20, 30, 40. Então eu já representei o primeiro 9, este daqui, ó. Então eu tinha 5 da primeira mão, 6, 7, 8, 9. A unidade está lá dobradinha, está aqui e as 4 dezenas estão aqui. Tenho que fazer esta representação, o segundo 9. De novo, 1, 2, 3, 4, 5.
6, 7, 8, 9. Sobrou um dedinho, ele é dobrado. O dedinho que é dobrado vale uma unidade. Os que estão de pé são dezenas, são os fortinhos. 10, 20, 30, 40. Agora nós já temos o resultado da tabuada. Como que eu tenho o resultado da tabuada? Vejamos. 9 vezes 9. 9 vezes 9 é 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Então, primeira coisa que eu posso colocar na minha representação é que 9 vezes 9 é 80, mais 1 vezes 1. Estes aqui eu somo e aí para a criança só tem que multiplicar as unidades, porque é bem mais simples. Então, 9 vezes 9 é 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. 1 vezes 1 é 1. Então, 9 vezes 9 é igual a 81. Não tem como errar. Vamos repassar de novo. Eu tinha 5 dedos inicialmente. Dobrei 1, porque eu tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Foi um dobrado. Os que estão de pé valem 10, tenho 40. Mesma coisa aqui, 40. 40 mais 40, 80. 1 vezes 1 é 1. 80 mais 1, 81. Vamos fazer mais um exemplo para vocês entenderem bem direitinho esta técnica. Vamos lá? Eu agora quero fazer a tabuada do 8 vezes 8. Olha lá, 8 vezes 8. Vamos juntos? Então, vejamos. Tenho 1, 2, 3, 4, 5. Mas lembrando que eu preciso ter 8. Então, se eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora sobraram 2. Vamos dobrar esses 2 que sobraram. Estão lá dobradinhos e estão escondidinhos. Tenho que fazer 8 de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sobraram 2 novamente. Vamos dobrar lá os 2 que sobraram novamente. Bom, se aqui eu tenho 2 dobrados, são 2 unidades. 1, 2. Se aqui eu tenho 2 dobrados, são 2 unidades. 1, 2. Aqui eu tenho uma dezena de pé, uma dezena de pé, outra dezena de pé. Aqui eu tenho uma dezena de pé, tenho outra dezena de pé, e tenho outra dezena de pé. Então, 8 vezes 8, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Então, já estamos chegando lá. 8 vezes 8 é 60 mais 10, 20, 30, 40, 50, 60. 2 vezes 2, 4. Então, 60 mais 4 é igual a 64. Portanto, 8 vezes 8 é 10, 20, 30, 40, 50, 60. 2 vezes 2, 4. Com 60, 64. 8 vezes 8, 64. Vamos para mais um exemplo para que vocês possam entender definitivamente. Agora é 7 vezes 9. Vamos para mais um. E aí, 7 vezes 9. Bom, todos já entenderam. Primeira mão, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora sobraram 3 dedos, vamos dobrá-los. Então ficamos com 2 de pé. Temos que fazer 9 na outra mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sobrou apenas 1 aqui. Vejamos, aqui eu tenho 1, 2, 3 unidades porque tem 3 dedinhos dobrados. Aqui eu tenho só uma unidade porque tem só um dedinho dobrado. Aqui eu tenho uma dezena, aqui eu tenho outra dezena. Aqui eu tenho uma dezena, tenho 2 dezenas, tenho 3 dezenas, tenho 4 dezenas. Então, 9 vezes 7 é 10, 20, 30, 40, 50, 60. Então, eu já posso colocar ali os 60. Mais 3 vezes 1, 3. Então, coloco 3 ali, 60 mais 3, 63. 10, 20, 30, 40, 50, 60. 3 vezes 1, 3, com 60, 63. Acho bastante importante que os professores e os pais que estão em casa possam ter a seguinte observação. Nós só podemos fazer tabuadas usando essa técnica quando a tabuada for maior
bem maior que o número 6. Se for menor que o número 6, não vai dar certo. Então, pais, mães e educadores, somente as tabuadas acima do 6 é que darão certo com essa técnica, porque abaixo do 5 eu não consigo compor a base 10 e, portanto, não daria certo. Mas a técnica consiste justamente em fazer com que a criança apreenda as tabuadas mais difíceis com os números maiores. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham paciência, porque, como eu sempre digo, educar é um ato de persistir com delicadeza.